Pessoal, tudo bem? Uma questão muito frequente é em relação aos usos dos canabinoides para a ansiedade. Nesse vídeo eu vou explicar de maneira clara qual que é o mecanismo de ação do canabinoide em relação à ansiedade. Porém, antes disso, eu preciso explicar quais são os sistemas envolvidos, porque é um sistema novo que atua no cérebro que é dos endocannabinoides, tá? Vai ser dividido em duas partes o vídeo, o primeiro explicando e o segundo mostrando os estudos. Você tem estudo com epilepsia, você tem estudo com Parkinson, até tem alguns vídeos na internet muito conhecidos em relação à utilização do Parkinson, um estudo aqui da USP em relação à ansiedade, tá bom? Bom, então quando a gente pensa no sistema de endocannabinoides, ele surgiu a partir da investigação ali pelos mecanismos de ação do THC. Então os pesquisadores estavam estudando como que o THC ativa o sistema nervoso central e acharam justamente isso, tá? Bom, aí você teve a descoberta do primeiro receptor canabinoide a nível do sistema nervoso central, que é o receptor canabinoide 1. Bom, esse canabinoide 1, ele está responsável, ele faz a mediação para os efeitos psicotrópicos dos canabinoides, tá? Depois que você descobriu esse canabinoide 1, foi descoberto o primeiro endocannabinoide. O que é isso? Ele vai se ligar e vai ativar o receptor canabinoide. Ou seja, então tem o endocannabinoide que liga no receptor canabinoide e ativa ele, tá? Que é a enadamida, que tem a sigla AEA. Bom, depois que você descobriu o canabinoide 1 no sistema nervoso central, outro receptor, o canabinoide 2, foi localizado em sistema nervoso periférico, tá? Então vamos simplificar as coisas. Então foi se estudado o THC. Ao estudo do THC, encontrou um receptor denominado canabinoide 1, onde tem os endocannabinoides que ligam nesse receptor canabinoide 1. Um deles é a enadamida. Bom, depois disso, o canabinoide 2, que é que é encontrado em sistema nervoso periférico, tá bom? Bom, depois disso, então esse sistema de endocannabinoides, do que ele é constituído? Dos receptores, dos endocannabinoides, das enzimas responsáveis pelo metabolismo e dos transportadores de membrana. Bom, o canabinoide em si, que é, na verdade, a substância que a gente está falando aqui, ela não tem uma afinidade tão significativa pelo canabinoide 1. Principalmente quando a gente pensa em efeito ansiolítico, ele é mediado principalmente ali pelo receptor serotoninérgico 5-HT1. Quando a gente pensa, então, os receptores de serotonina, você tem uma gama de receptores de serotonina, né? Então, 5-HT1, 5-HT2, tem até remédios para supressão de apetite que atuam nesse nível de receptor. Porém, quando você pensa em canabinoide, ele atua no 5-HT1, tá? Então, assim, quando você pensa na utilização dos efeitos gerados pelo canabinoide, ele atua em dois sistemas, endocannabinoide e serotoninérgico, basicamente a partir da ativação do 5-HT1, tá? Então, basicamente é isso, para vocês terem ideia de como que ele atua nesses dois sistemas. Aqui na descrição eu vou deixar um estudo que ele vai estar explicando mais ou menos com todas as referências como que se dá a atuação a partir de alguns gráficos, tudo para vocês tentarem entender o mecanismo de ação para terem a segurança em relação a isso. Por quê? Porque é um composto cada vez mais utilizado para diversas patologias, inclusive não relacionadas a sistema nervoso central, como algumas neoplasias, tal. Tem alguns estudos em relação a isso. Bom, o canabinoide, ele é um composto que é encontrado em uma grande quantidade da cannabis sativa, né? Que é ali a planta que utilizam para fins recreativos. Bom, 40% da cannabis sativa é o canabinoide. Ele foi isolado lá na década de 40, porém, ele ficou com a sua estrutura química sem esclarecimento até a década de 60. Então, na década de 60 que você teve mais da sua estrutura molecular e da sua atuação esclarecida. Como eu falei para vocês, as doenças que tem já relato é a epilepsia, é o Parkinson, é a ansiedade, né? Então, várias pesquisas mostram que você tem, eu vou explicar mais no próximo vídeo, né?
principalmente para ansiedade, você não tem tantos mecanismos esclarecidos. No entanto, parece que é mais mediado pela serotonina, ali pelo receptor serotoninérgico, através do receptor 5-HT1, tá? No próximo vídeo a gente vai detalhar mais, eu não queria falar nesse porque eu quero dar ainda um olhar mais cuidadoso aos estudos que tem, principalmente em relação à ansiedade, para colocar aqui. Então, como eu falei, epilepsia, ansiedade, doenças neurodegenerativas, você já tem alguns estudos, esclerose múltipla, dor neuropática, né, que tem a ver dor decorrente de má condução nervosa. Então, são algumas condições que estão relacionadas ao uso dos canabinoides. Tá? Bom, basicamente é isso, espero que tenha ficado claro para vocês entenderem o mecanismo de ação. Não adianta você falar aqui em relação ao uso, como se usa, se vocês não entenderem que tem um sistema por trás que é estudado desde a década de 40, quando foi descoberta, até a década de 60, quando foi esclarecida. Tem os receptores canabinoides 1 a nível sistema nervoso central, o canabinoide 2 a nível periférico. Você também tem a atuação deles em receptores serotoninérgicos, e tem uma gama de estruturas, receptores canabinoides, endocannabinoides, enzimas, tudo participando desse sistema que atua os canabinoides, que são 40% da massa da erva que é utilizada de modo recreativo, mas que em laboratório você consegue isolar algumas substâncias. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É um vídeo mais técnico, porém para esclarecimento básico, que eu acredito que muita gente não tem e é uma coisa relativamente difícil de se achar. Espero que tenha ficado claro. Não deixe de entrar aqui no meu Instagram, Gabriel Pavani Med. Clique aqui no joinha, no gostei, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Parte 2, todos os estudos, vamos ver se eu consigo dividir. Para ansiedade, depende do que vocês deixarem no comentário. Se eu divido em relação a ansiedade, epilepsia, doença neurodegenerativa, se eu vou fazendo um para cada doença, ou se eu pego as mais prevalentes, que vocês têm mais demanda, por exemplo, ansiedade, e gravo um vídeo só disso. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.